Olá pessoal, aqui é o professor Leandro Sá. Essa é a nossa primeira aula do curso de Eletrônica Digital. Nessa aula, nós iniciaremos o tópico de sistemas numéricos e dentro desse tópico nós veremos a regra de formação numérica, para a gente relembrar essa regra de formação numérica, porque essa regra que a gente vai utilizar para descobrir, calcular qual o valor de um número que esteja codificado num sistema numérico diferente do decimal, que é o sistema numérico que a gente utiliza no dia a dia. E nessa aula a gente vai aplicar essa regra de formação numérica para realizar a conversão de um número binário, seria um número que está no sistema numérico binário, para passar para o sistema decimal. E a utilização de sistemas numéricos, por que estudar um sistema numérico? Porque a gente sempre teve essa necessidade de contar, de quantificar as coisas. Mas existe só um sistema numérico? Não, agora há pouco já falei sobre o sistema numérico binário. E existem outros sistemas numéricos, onde a gente pode destacar aqui o decimal, o binário, o octal e o hexadecimal, que são os outros sistemas numéricos que a gente vai estudar. O sistema decimal, que é o sistema numérico que a gente utiliza no dia a dia, é um sistema composto por 10 algarismos. E com esses algarismos, esses 10 algarismos, a gente consegue formar qualquer outro número. E esses 10 são o 0 até o 9. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como a gente começou a contagem no 0, do 0 ao 9, a gente tem aí os 10 algarismos. E com a combinação desses algarismos, a gente forma os demais números. Por exemplo, 357. A gente utiliza os algarismos 3, 5 e 7. E para o sistema binário. O sistema binário é aquele que possui apenas dois algarismos. Ele utiliza apenas o 0 e 1. E esse sistema binário, ele é importante nas áreas de sistemas digitais, informática, assim como o hexadecimal e o octal também, que são formas de compactação do sistema numérico binário. E no sistema binário, cada dígito é chamado de bit. E bit é uma abreviação em inglês que significa dígito binário. E o conjunto de 8 bits a gente chama de byte, que é um termo que a gente já conhece da informática, que significa, a gente pode empregar esse termo para o tamanho de determinado arquivo, capacidade de armazenamento, memória de armazenamento, por exemplo, kbyte, megabyte, gigabyte, terabyte. E aqui nós vemos uma tabela tendo essa relação de cada algarismo decimal e a sua representação no binário. Lembrando que no sistema binário a gente só utiliza 0 e 1. Então aqui o 0 decimal vai ser o 0 no sistema binário, o 1 decimal vai ser o 1 no binário e o 2 decimal. No binário a gente só tem 0 e 1, então a gente pula para o 1, 0. Lembrando que a gente só utiliza 0 e 1 no sistema binário. O 3 vai ser o 1, 1, que seria a forma do 11 para a gente, no sistema decimal. O 4, 1, 0, 0. O 5, 1, 0, 1. O 6, 1, 1, 0. O 7, 1, 1, 1. 8, 1, 0, 0, 0. E o 9, 1, 0, 0, 1. A gente vai ver como fazer essa conversão de um dígito em decimal para binário na próxima aula. Nessa aula a gente vai ver a conversão do binário para o decimal. E como fazer essa conversão do binário para o decimal? Como saber, por exemplo, quanto vale no sistema decimal
um número binário 111101, né? Como fazer essa mudança de sistema numérico, essa conversão do binário para o decimal. Para a gente entender essa conversão, né, a gente precisa relembrar a regra da formação numérica. Né? Por exemplo, com o número 637, né, do sistema decimal, esse 10, numa escala menor, que aparece do lado do 7, está indicando que esse número 637 está no sistema decimal. Então, quanto que vale esse número? A gente já sabe que ele vale 637, né? Mas qual é essa regra dessa formação do número? Aqui o 7, né? Como ele está na casa das unidades, então ele vale 7 unidades. O 3, né, vale 3 dezenas. E o 6 vale 6 centenas. Então, o valor desse número é a soma de quanto vale cada dígito. Então, fazendo aqui a quebra desse número, dígito a dígito, a gente vai ter o quê? O 6 vale 6 centenas. Então, vai ser 6 vezes 100, mais o valor do dígito 3, né, que ele vale 3 dezenas. Então, 3 vezes 10, mais o valor do dígito 7, que vale 7 unidades, então 7 vezes 1. Mas como o número está no sistema decimal, a gente vai utilizar a representação na formação numérica em que cada dígito esteja multiplicando uma potência de base 10. Por que base 10? Porque esse número está no sistema decimal. Então, o 6, que vale 6 centenas, está multiplicando o 100 como potência de base 10 é 10 ao quadrado. Aí mais o valor do dígito 3. O 3 dezenas, né? 3 vezes 10. O 10 como potência de base 10 é 10 elevado a 1. Né? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. E o 7, né? Que é 7 unidades. 7 vezes 1. O 1 como potência de base 10 é 10 elevado a 0. Né? Um número elevado a 0 vale 1. Né? Então, aqui nós temos a representação do número 637, o 637. Vendo mais um exemplo, né? O número 289, né? Também no sistema decimal. O dígito 9, né? Ele vale 9 unidades. O 8 vale 8 dezenas. E o 2 vale 2 centenas. Então, fazendo a quebra desse número dígito a dígito, a gente vai ter, né, 2 vezes 100, mais 8 vezes 10, mais 9 vezes 1, certo? 2 centenas, mais 8 dezenas, mais 9 unidades. E passando esse número para cada dígito, multiplicando uma potência de base 10, a gente vai ter o quê? 2 vezes 10 ao quadrado, mais 8 vezes 10 elevado a 1, mais 9 vezes 10 elevado a 0. Então, aqui nós temos a formação numérica do número 289. E o que é que a gente observa nessa formação numérica? Que a gente tem o quê? Cada dígito do número, aqui o 2, o 8 e o 9, né, multiplicado por uma potência de base 10, e o expoente de cada base, cada expoente é o que? Começa no 0 e vai aumentando, 0, 1, 2, vindo da direita para a esquerda. Então, essa é a regra da formação numérica, e a gente vai aplicar essa regra para fazer essa conversão do número binário para o decimal. Antes, só mais um exemplo, né, para o número 4573, o decimal. Como é que a gente vai fazer a representação, né, com a formação numérica? A gente divide cada dígito do número, aqui o 4, o 5, o 7, o 3. Cada dígito a gente vai multiplicar
pela potência de base 10. E o expoente, a gente começa no 0 e vai aumentando. 0, 1, 2, 3, 4, para quantos dígitos tiver esse número. Indo da direita para a esquerda. Aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Então, aqui está o número na sua um número decomposto, utilizando a regra da formação numérica. Então, nós vamos aplicar essa regra para um número binário, para fazer essa conversão do binário para o sistema decimal. Então, aqui, no primeiro exemplo dessa conversão, quanto vale, no sistema numérico decimal, o número binário 1001? Então, vamos lá aplicar essa regra da formação numérica. Nós vamos dividir esse número dígito a dígito e multiplicar por uma potência de base 2, porque esse número está num sistema binário. Então, cada dígito vai estar multiplicando uma potência de base 2. Então, vai ficar aqui 1 vezes 2, mais 0 vezes 2, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 2. E qual é a potência para cada dígito? A gente começa no 0 e vai aumentando, indo da direita para a esquerda. Então, aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Aí, agora, é só realizar o cálculo de cada potência aí de base 2. Então, a gente vai ter o quê? O 2 elevado à terceira é 8. O 2 ao quadrado, 4. 2 elevado a 1, 2. E o 2 elevado a 0, 1. Então, vai ficar aqui, ó, onde estava 1 vezes 2 ao cubo, fica 1 vezes 8. Aí, mais o 0 vezes 2 ao quadrado, fica 0 vezes 4. Mais 0 vezes 2 elevado a 1, fica 0 vezes 2. E o último dígito, 1 vezes 2 elevado a 0, fica 1 vezes 1. E agora, realizando a multiplicação para o valor de cada dígito, a gente tem o quê? 1 vezes 8, 8, mais 0 vezes 4 é 0, mais 0 vezes 2, 0, mais 1 vezes 1, 1. E realizando a soma do valor de cada dígito, 8 mais 0, mais 0, mais 1, a gente tem o quê? 9. Então, esse número no binário 1001, ele vale 9 no sistema numérico decimal. Aqui mais um exemplo. Quanto vale no sistema numérico decimal o número binário 1110? Então, novamente, a gente vai fazer o quê? Separar cada dígito desse número, 1110. Cada dígito vai estar multiplicado por um expoente de base 2, porque esse é um número binário, então por isso que multiplica por um expoente de base 2. Então vai ficar 1 vezes 2, mais 1 vezes 2, mais 1 vezes 2, mais 0 vezes 2. E qual é o expoente para cada potência dessa de base 2? Começa no 0, da direita, e vai aumentando. 0, 1, 2, indo da direita para a esquerda. Então aqui 0, 1, 2, 3. E agora só realizar o cálculo de cada potência dessa de base 2. Então a gente vai ter o cálculo da seguinte forma. O 1 vezes 2 a terceira vai ficar 1 vezes 8, mais 1 vezes 2 ao quadrado vai ficar 1 vezes 4, mais 1 vezes 2 elevado a 1, 1 vezes 2, mais 0 vezes 2 elevado a 0, vai ficar 0 vezes 1. Realizando a multiplicação de cada termo, 1 vezes 8, 8, mais 1 vezes 4, 4, mais 1 vezes 2, 2, mais 0 vezes 1, 0. E agora, somando o valor aí de cada dígito, 8 mais 4 mais 2 mais 0, a gente tem o quê? 14. Então, o número binário
um 0 vale 14 no sistema decimal. Então, essa foi a nossa primeira aula, né? Na próxima aula, a gente vai fazer o processo inverso. A gente ter um número decimal, um número que esteja no sistema numérico decimal, e ver como é que a gente realiza essa conversão para o sistema binário, ok? Então, até a próxima aula.